Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Quero fazer uma chamada para a live de amanhã. Vai ser uma live sobre retrospectiva. Nós vamos fazer uma retrospecção sobre 2021. Eu nunca fiz uma live assim, mas eu tive vontade de fazer. Eu convidei o irmão Alex do canal Reino Inabalável, vocês conhecem, né? Ele fez a última live comigo. E nós vamos falar sobre coisas de 2021, coisas que aconteceram em 2021. Tentar abordar de tudo um pouco. É difícil falar sobre isso, eu nunca fiz uma live assim. E vai ser uma live onde nós vamos falar algumas coisas combinadas e outras não. Por exemplo, eu senti vontade de falar sobre aspectos da saúde e da palavra de Deus. Relacionar a saúde do nosso corpo, da nossa mente com a palavra de Deus. Porque tem que ser relacionado. As coisas espirituais são entendidas através das coisas literais que acontecem, mas as coisas espirituais também são entendidas através do nosso corpo literal e da nossa mente literal. Se a gente não cuida da nossa mente e do nosso corpo, o entendimento é afetado, obviamente é afetado. Então nós vamos tratar de tudo um pouco. E aí o que eu passei para o Alex, mais ou menos eu vou passar para vocês nessa chamada aqui. Nós vamos combinar uns textos. Ele pode recolher os textos que ele quiser e eu também os textos que eu quiser. Nós não vamos passar uns textos para os outros. Nós não vamos trocar os textos, vai ser meio que surpresa na hora. Só que o assunto a gente tem que saber o que fala, né? Então, chamei ele quis, a live vai ser amanhã, tá? Às 7. E vai ser interessante porque eu quero falar sobre coisas que nós deveríamos ter feito em 2021 e não fizemos. Relacionadas à saúde e à palavra de Deus principalmente. Sobre coisas que não deveríamos ter feito e fizemos. Já parou para refletir sobre isso? É como se fosse um dia da expiação. Os judeus fazem isso literalmente, né? Mas é bom. Então eu senti vontade de fazer isso e não vai ser uma live muito planejada. Um pouquinho planejada sim, mas não muito planejada. Eu vou deixar ela fluir mais no momento. A gente quer fazer assim, 1 hora, conversando um com o outro e os irmãos ouvindo, aprendendo, e depois meia hora conversando com os irmãos. A pergunta que vocês quiserem relacionadas ao tema da live. Eu acredito que vai ser bênção. Eu vou passar as minhas experiências para vocês. O que eu fiz que foi bom para mim, o que eu fiz que não foi bom, o que eu deixei de fazer e que deveria ter feito. Assim, basicamente essas coisas. E eu quero que vocês assistam a live com caneta e papel. Não precisa complicar demais. Qualquer caneta, qualquer papel. Pode pegar uma caneta vermelha, outra azul, uma preta, uma azul, uma preta, uma vermelha. É bom de 2 cores, para você fazer as anotações, porque vai ser importante. Nós vamos falar sobre o que os livros da Bíblia, como os livros da Bíblia, sendo bem estudados e bem analisados, podem transformar a nossa vida. Literalmente transformar em tudo. E como nós falhamos diariamente, anualmente, em conhecer a palavra de Deus. Nós falhamos bastante, mas esse ano, principalmente ontem, Deus falou comigo e eu quero me aprofundar muito na palavra de Deus, muito mais do que eu já fiz. Então eu vou propor para os irmãos uma maneira de fazer o ano de 2022 ser não somente melhor do que 2021, porque a probabilidade é ficar pior, né? Mas ser o melhor ano de todos da nossa vida. Se a gente colocar em prática as coisas que o Senhor tem me mostrado. Relacionados não só à palavra, mas à saúde, a nossa mente e o nosso corpo. E não adianta a gente o tempo todo ficar culpando o sistema, porque esse sistema aqui é um sistema de faraó, é um sistema egípcio. Cada vez mais nós vamos trabalhar mais para ter menos tempo e não poder ouvir a palavra de Deus, a palavra de Moisés, a palavra de Arão.
a palavra das duas testemunhas. A gente sabe que vai ser assim. Então não adianta a gente ficar culpando o sistema o tempo todo, não é verdade? E vai piorar, as coisas vão piorar. Só que para aqueles que conhecem a palavra de Deus, como diz Isaías 40, os jovens vão correr, vão trabalhar e não vão se cansar, vão voar como águias. Vocês sabem onde isso vai dar, né? No início desse capítulo de Isaías 40, fala voz que clama no deserto. Já está falando de João Batista e puxando para a gente um contexto final. Ao passo que em Isaías 41, 42 e 43 vai falar para a gente sobre as testemunhas. Então a gente quer falar sobre como esses livros da Bíblia podem transformar a nossa vida. Mas a gente tem que se dedicar mais. Mas o canal vai ajudar. Eu pretendo ajudar vocês. Muito mais do que eu já fiz. Porque essa também é a minha missão. Eu sou ajudado aqui por vocês. Então eu tenho que ajudar mais vocês. E eu quis chamar o irmão Alex para participar. Eu ia fazer isso no parque, andando aqui do jeito que eu faço. Mas eu vou fazer através de uma live. Eu tenho escutado o livro de Samuel. E eu já escutei o livro de Samuel algumas vezes no passado. Não num passado muito distante. Aqui mesmo, onde eu moro. E esse é um dos únicos livros da Bíblia que quando eu escuto, eu choro. Choro mesmo. E dou muita risada com as coisas de Davi. É um livro que num momento eu estou chorando, no outro momento eu estou rindo. E é um livro, irmãos, que eu me identifiquei demais com esse livro. Porque fala da vida do rei Davi. E a vida do rei Davi foi muito complexa. Muito maravilhosa. Esse livro tem desafios tremendos. Ao ponto que a gente em alguns momentos chega a duvidar da justiça de Deus. Eu não posso falar agora os desafios que esse livro nos propõe. Mas eu vou falar para vocês no canal. E eu vou me esforçar nesse livro. Hoje eu comecei a escutar e parei. Mas eu quero escutar esse livro muitas vezes e anotar ele. Assim como eu fiz com o livro de Enoque. O livro de Samuel é muito importante para a nossa vida. Não só profética, mas prática. Ele mostra os conflitos do rei Davi. Como que o rei Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, que haveria de fazer toda a vontade de Deus, e vocês sabem já quais seriam essas vontades, Davi errou muito, ele falhou muito, mas Deus era compassivo com Davi, Deus entendia Davi. Davi muitas vezes deixava de consultar Deus. Odeio cachorro que faz esse tipo de barulho. Davi deixava de consultar a Deus e ele quebrava a cara. Davi arrumou muitas complicações na vida porque ele fazia as coisas no instinto dele, na justiça dele. Ele matou muita gente que Deus não mandou ele matar. Quando Deus mandava ele matar, era para cumprir a justiça do céu. Mas muitas vezes ele não fez, não consultou o Senhor. Algumas vezes Deus impediu ele de fazer grandes loucuras, outra vez Deus incitou ele a fazer grandes loucuras. Então esse livro é maravilhoso. E tem uma coisa que eu descobri nesse livro, que quando vocês ouvirem, vocês vão ficar maravilhados. E fecha o livro, está em 2 Samuel. Fala sobre os grandes de Davi. Aquilo ali é maravilhoso. Aquilo ali é um acréscimo tremendo nos turnos dos reinos sacerdotais, mas não dentro do milênio. Fala a respeito aqui do nosso tempo. Ele praticamente, esse finalzinho de 2 Samuel, ele nos mostra como Deus enxerga a sua esposa, como guerreiros lutando aqui nesse tempo, e como Deus pretende galardoar cada um segundo as suas obras. É uma coisa difícil de entender e não tão fácil de explicar, mas maravilhoso, maravilhoso depois que as peças se encaixam. Então é um livro que eu me identifiquei muito, e esses livros transformam a nossa vida demais. E a gente precisa diariamente desses tipos de alimento, mas precisa de meditar neles para poder entender as instruções. Não é todo mundo que está lendo esses livros e explicando eles dessa maneira. Quantos anos se passaram e eu nunca falei desses livros assim? A gente usa
pontos específicos do livro e de outros livros sempre para falar das duas casas de Israel, não. Mas tem muito mais para se falar. Não é só sobre as duas casas de Israel. Tem muito mais. Então, porções desses livros podem transformar a nossa vida. Reis, então. Eu não consigo visualizar ali todo o conteúdo de Reis, mas eu sei que existe uma linha do tempo maravilhosa de 1 Reis, capítulo 1 até o 10, o 11. Vai mostrando toda a nossa história, através de coisas literais que aconteceram no passado e que serviriam de figuras para o nosso tempo e para o tempo milenar. São coisas maravilhosas. E na live nós queremos falar um pouquinho sobre um pouquinho dessas coisas. Nós não combinamos ali, nós não vamos mostrar os textos uns para os outros. Mas eu vou falar em cima dos textos que o irmão Alex apresentar, ele vai falar em cima dos meus. Quando surgir determinado assunto, a gente tenta ficar ali no que foi proposto à live, uma retrospecção de 2021, para a gente aprender com os erros, com os acertos, principalmente com as mensagens da Bíblia, e a gente poder fazer de 2022 o melhor ano da nossa vida. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Não pode esperar nada desse mundo. Você vai ter que continuar trabalhando no que você faz, mas você vai ter que mudar algumas coisas. Vai ter que tomar algumas decisões. Você vai ter que ter um comprometimento com as coisas que você vai anotar. E se você não anotar, você não vai se comprometer. Você tem que tirar da mente e pôr no papel. É assim que Deus tem me instruído a fazer. Hoje eu contabilizo até o tanto de água que eu tomo. Muitos podem pensar, isso é besteira. Pra quê? Isso é loucura. Loucura é você passar o dia todo sem tomar água, achando que tomando ali umas garrafinhas de água e nem sabendo de onde vem aquela água. Água de garrafinha de plástico. Não faça isso. Achando que isso tá bom. Só pelo fato de você não hidratar o seu corpo corretamente, você já perde qualidade no sono, qualidade na vida, qualidade na beleza do rosto e tudo mais. Eu comecei a beber 3 litros de água por dia, fora os chás que eu bebo. Então ao todo aí dá 3,5. 3,5 eu já cheguei a 4 litros, mas para manter isso tem que ser bem regrado. E não é tão complicado assim. Depois que você vê, tá ali um papelzinho para você anotar. Poxa, não é tão complicado assim. E os benefícios que isso te traz são tão grandes que você não deixa de fazer mais. E aqui eu tô falando só da água, né? Eu tô dando essa importância toda só para a água. Quanto mais para a palavra de Deus. Então, esses pequenos detalhes vão fazer toda a diferença. 2 semanas que eu estou tomando 3 litros de água contabilizados. Água pura, mas água boa. E se eu tiver que beber chá, isso daí é a parte. 2 semanas que eu estou bebendo 3 litros de água por dia. Eu senti a minha pele melhorar, a minha cabeça melhorar. Mas você tem que saber os horários de beber e como beber. Isso não era para ser tão complicado assim. Você faz naturalmente depois. Vai chegar um tempo que você nem precisa mais anotar, mas no início precisa. E você não pode falhar nisso. Então, é sobre isso que a gente quer falar. Pelo menos eu vou falar a minha experiência. Se eu vou falar da água e de qual água você beber, quantidade, como beber, é porque é importante. E relacionando isso sempre com a palavra de Deus. Porque você precisa, no máximo que você consegue, estar com a cabeça boa para ler a palavra de Deus ou ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos esse recurso de poder ouvir, né? Então tem que aproveitar esse recurso. Ouvir a palavra de Deus. Escolher ali uma boa tradução e perseverar em ouvir. Só ouvir não adianta tanto, você vai perder a história. Anotar, precisa anotar. Mas cada um tem um contexto, uma história diferente. Como você vai fazer isso dentro do teu trabalho? Talvez dê para fazer, talvez não dê. Então você vai escolher horários que dê para fazer isso.
E no pouco que você se dedicar, Deus vai fazer muito. Ninguém fica fazendo isso o dia todo. Mas se você está ali colocando a palavra de Deus com qualidade na sua mente, pouco a pouco, isso vai mudando a sua vida, vai limpando a sua vida. E aí você vai tendo conteúdo para meditar sem estar com a palavra de Deus aberta. Então tudo isso vai fazer parte da retrospectiva, de coisas que eu fiz e hoje eu colho os frutos. Mas eu fiz pouco, não fiz corretamente como deveria. Eu poderia ter feito muito mais, se eu me policiasse mais. Então eu quero transmitir isso para os irmãos. Cada um passando a experiência do outro. O Alex também vai passar as suas experiências. E eu acredito que a gente pode se conscientizar melhor sobre isso, anotar isso num papel, se comprometer com aquilo e deixar isso anotado até no final de 2021. Se a gente praticar as coisas que vão ser faladas amanhã, eu acredito que por mais que venha tribulações aí, coisas terríveis que possam acontecer e vão acontecer, isso não abale a nossa vida. Muita gente tem a vida abalada, não tem fé de verdade. Eu tenho falado bastante no canal sobre o último Êxodo. E tenho feito alguns vídeos nos quais eu não passei as informações com precisão, mas depois eu fui ajustando. E para mim ela ficou redondinha. Nós vamos até fazer uma live recapitulando toda essa história, esses videozinhos curtos que eu coloquei no canal. E quando eu fui soltando esses vídeos com informações mais exatas, eu percebi que o último Êxodo vai acontecer não somente na parte das maravilhas e do povo ir para o deserto, as incredulidades também. Você vê as incredulidades do povo nos comentários, não confiam em Deus de verdade, torcem a sua palavra, vão em outros canais, pegando a sua palavra torcida para criar confusão em outros canais. Ou seja, a incredulidade vai estar de volta também. E eu vejo que é incredulidade. As pessoas não acreditam de verdade no que Deus é capaz de fazer. Quando você inclina o seu coração e a sua alma para Deus, se você buscar Deus com todo o coração, com toda a alma, e como diz outros textos, com toda a força e entendimento, Deus faz coisas que você não acredita que Ele poderia fazer, ainda que você você tem certeza que Deus não tem impossível para Deus, você mostra sim a sua falta de fé no dia a dia, através de palavras que você fala e de coisas que você deixa de fazer. Buscar a Deus com todo o coração já é buscar a Deus com toda a alma. Tem como você buscar a Deus com todo o coração e não com toda a alma? Não tem. Mas quando diz com todo o coração e com toda a alma, o texto está explicando o que é todo o coração. A alma é vida. A alma não é só uma parte espiritual dentro do homem. A alma é espírito e corpo. Isso é alma. Isso quer dizer buscar a Deus com toda a sua mente e corpo também. E aí, quando outros textos dizem com toda a sua força e entendimento, está explicando mais ainda. Porque buscar a Deus com toda a sua alma, que você entendendo corretamente que alma do homem, o homem é alma vivente, significa que é o espírito mais o corpo, aí tem o terceiro ponto que é a alma. Você vai saber que para buscar a Deus com toda a alma, todo o coração e alma, é preciso dar toda a força e entendimento. E será que a gente está dando isso? Deus falou que a gente encontraria Ele quando buscasse Ele dessa maneira. Cada um tem um nível, né? Toda a minha força, toda a minha alma, todo o meu entendimento não é igual ao seu. É diferente. Cada um tem de Deus uma porção. Você não pode se medir pelos outros. Mas você pode pegar alguns exemplos bíblicos do que seria isso. Então é sobre isso que a gente quer falar. Eu já quis fazer essa introdução aqui, estender um pouquinho mais, porque eu subi aqui para gravar, estou aproveitando o momento. Tá bom? A live vai ser amanhã, às 7. Então, se vocês estiverem por aí, não perca a live não, vai ser bom. Nós vamos separar meia hora para falar com os irmãos.
responder perguntas sobre o tema, tá bom? Então é isso daí, convide pessoas para participar, vai ser bom. E não esqueça de trazer um papel e uma caneta para anotar, porque você vai precisar anotar. Não é só para assistir, tá bom? Então é isso daí, fiquem na paz, Deus abençoe.